Olá, bom dia e bem-vindo à minha apresentação! Aprendendo o português do Brasil. Eu sou Kuzman e, só uma notação, eu escrevi essa apresentação inteiramente em português e depois traduzi ao inglês, então espero que o inglês vai ser ruim. Esse é o primeiro rascunho da apresentação. Escrevi em português no Brasil. Então, a minha inspiração originalmente, quando eu estava pensando em fazer um projeto anual, TCC, estava considerando várias opções. Dançar, talvez aprender a programar e escrever um app de smartphones, talvez cozinhar, mas com sorte a Annie, o Nick Hunter e a Mariah já fizeram isso muito melhor que eu ter feito. Eu já queria aprender o português como minha próxima língua por causa dos Hansers, a Inae e o Luan, meus amigos brasileiros bons. Também gostei de praticamente tudo brasileiro que eu jamais conheci e então eu queria conhecer o país Brasil e aprender a língua que eu acho muito bonita. Eu fui também inspirado da minha experiência na Alemanha. Aprender uma língua é uma experiência incrível e faz tantas possibilidades na vida, novos amigos, expressões divertidas, uma nova vista do mundo e uma chance de se comunicar numa nova língua. E também aproveitar um novo país e uma cultura. And no, not everyone speaks English. Então, Benny, o poliglota irlandês. Uma enorme inspiração foi meu herói Benny, o poliglota irlandês. Poliglota significa uma pessoa que fala mais de uma língua. Por mais de 10 anos agora, ele está viajando através do mundo, aprendendo novas línguas e fala agora mais ou menos 15 fluentemente. A coisa mais interessante sobre o Benny é que ele sempre foi horrível com as línguas na escola e também morava 6 meses na Espanha sem aprender o espanhol. Ele aprendia a falar tantas línguas com o método dele de falar do primeiro dia e not using any English. Então, a minha Bíblia. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz no meu projeto para aprender foi lendo na praia. Alice in Wonderland, com o inglês e o português nas páginas opostas e quase uma tradução literal. É um método ótimo aprender uma nova língua. Foi muito difícil, mas eu li através das primeiras 10 páginas, marcando as palavras que não entendi. Foi muitos. Essa é tipicamente que eu aprendi. Então, falando com uma brasileira, aprendendo as conjugações dos verbos, muito mais acima, aprendendo, escutando música com letra, traduzindo a letra e também tentar cantando lá 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 lá. Então, achando um tutor. Depois de poucos meses aprendendo sozinho, tinha que achar um mentor para mim. Então, perguntei a Elizabeth Webb, a doutora Elizabeth Webb, uma amiga da minha família e uma nativa brasileira, que
que fala mais ou menos 6 línguas. Ela foi uma mentora ótima, idealística, mas infelizmente algumas vezes fui nos lugares como Madagascar sem me contar, então não sempre conseguiu escrever as atualizações. Então tinha que encontrar uma mentora mais local. Com sorte, foi uma perfeita já na escola, a Mônica Domiano, mais de 3 alunas nos anos mais baixos. A Mônica me ajudou muito, sempre falando só em português como eu pedi. E também me ensinou muito sobre as gírias, a vida e a cultura no Brasil e em São Paulo, de onde ela é. A Mônica me deu livros para crianças e quadrinhos, que foi um método ótimo encontrar novas palavras e expressões mais básicas e com os desenhos como contexto. Eu li os livros, traduzi as palavras que não entendi e marquei as frases que até não consegui entender até com o Google Tradutor. Quando nós encontramos, ela explicou para mim e eu também li para ela e as filhas dela e eles me ajudaram corrigindo e corrigindo quando eu pronuncio uma palavra muito feia. Então, meus métodos de aprender. Então, obviamente, como vocês agora podem ver, aprendi de uma maneira muito diferente do que na escola. Acho que é muito mais interessante, efetivo e natural. Eu foquei inteiramente só em falar com brasileiros, que fez a grande maioria que tudo de aprendi. Eu nunca estudei um único livro de gramática ou usei um curso caro como Rosetta Stone, ou até tinha aula. E em totalmente eu só gastei menos de $10 de materiais de aprendizagem. E só bem no começo eu estudei listas de vocabulários e tabelas de conjugações. A maioria das palavras eu aprendi em conversas, em contexto de músicas, livros e conversas. Fiz ligações do Skype com brasileiros. Eu sou aqui, ó. Eu também aprendi português no alemão. Então são português, alemão. Brasileiros em todo lugar. Então, comecei a encontrar brasileiros em todos os lugares que eu fui. No Hermit Island, foi uma brasileira chamada Priscila, de Lake Champlain, então tinha uma chance de espontaneamente praticar meu português horrível com ela. Mas eu consegui pedir a ela dançar comigo. Foi muito gramaticamente incorreto. Alguma coisa como "You will dance me with?" Mas pelo menos estava me comunicando numa nova língua, que foi meu objetivo único. Aí em dezembro, estava ficando num hotel minúsculo, num lugar bem no norte do Vermont, para esquiar. Quando ouvi algumas pessoas na café da manhã falando português, tinha uma conversa boa com elas e demorou suficiente para fazer que a minha família buscou para mim. Então, eles foram 2 famílias brasileiras ficando no mesmo hotel e nós já tivemos escutando elas na noite passada, porque as crianças deles fizeram um ridículo som, lutando com travesseiras.
Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, conseguindo falar. Eu deveria ter sabido que vocês são brasileiros, que atualmente é incluído um conceito gramática muito difícil. Então, também fui para o Brasil e ficou só 7 dias. Fui na escola no Brasil, começando no segundo dia. No começo achei que estava entendendo muito. Eu estava falando no primeiro dia e falando quase nenhuma palavra de inglês e estava muito orgulhoso. Mas também tinha muito que não entendi. As gírias, conversas entre brasileiros mesmo, quando eles estavam falando rápido, nativo. Foi difícil distinguir entre as palavras que me soam como o fluir continuamente, não como o inglês e o alemão. E eu sabia também que pequeno tempo tinha no Brasil, então depois de uma semana mais ou menos, quando ainda não conseguia entender a maioria que as pessoas na minha sala estavam falando, me senti muito mal sobre mim mesmo. Foi muito emocional. Tinha vezes que eu chorei de felicidade, podendo conectar com outros e novos amigos numa nova língua. E também vezes que chorei porque não conseguia entender nada que foi falado no meu redor e me sinto muito estúpido. Mas, além de tudo isso, aprendi muito. Depois de uma semana de imersão intensa e focus, estava entendendo mais do que depois de um mês na Alemanha. Também foi eu gostei muito até do público. E uma semana e meia consegui ter uma conversa normal que demorou uma aula inteira sem ter que pensar o tempo inteiro sobre a típica vida dia a dia. Eu acho que isso foi porque eu totalmente refusei falar nenhuma palavra de inglês. Estava tentando muito forte me comunicar e eu estava só falando com as pessoas, mas meus vocabulários foram com um bebê. Eu consegui fazer 3 de 4 questões corretas nessa prova. E logo consegui entender e também fazer piadas e trocadilhos em português. Algumas vezes ninguém viu, porque acho que eles não entenderam o meu sotaque. E essa dinheiro não compra felicidade, mas compra sorvete, que é quase a mesma coisa. Eu também escrevi uma redação em português com passos corretos. Achei que a Mrs. Eklund e Mrs. A seriam orgulhosos. Então, conclusão. As coisas que eu fiz bem, na minha opinião. Não falando em inglês, falando muito com muitas novas pessoas em português e me fazendo até pensar em português a maioria do tempo. E as coisas não tão bem. Eu fiquei meio bravo comigo mesmo quando ainda estava aprendendo e não estava conseguindo entender muito. E queria me dedicar mais antes de chegar no Brasil. Mas, enfim, aprender uma nova língua foi uma absolutamente incrível experiência e também mudou a minha vida melhorou a minha vida.
eu consegui me comunicar numa nova língua, fiz amizades e também aprendi muito sobre a vida, mim mesmo e o mundo. Eu recomendo muito, muito forte por tudo. Obrigado. Então, começo Mônica e Elizabeth. A Ina também. Muito obrigado por tudo. Mrs. Burgess, vielen Dank. So my mentor obviously helped me, and English, helped me in the beginning with speaking and before I went to Brazil and just supported me in every way. And were very patient with me speaking in Portuguese when I really couldn't say about nothing and took a very long time. Mrs. Burgess, I credit with being the first person to really inspire me to learn a language and make it possible for me to learn and have this experience. And Ina, of course, gave me some of her time too whenever we could and helped me out with just talking and corrections and everything before I left. Of course, my entire family for being so supportive. My mom for actually having the original idea to go to Brazil over spring break. And obviously all support, love, and rise throughout the years and patience. Thank you, Mom. I love you. My dad for all of his cars, auto insurance, and gas money, so that I could get to all the places I needed to be, and also helping me with flights whenever he can. And my brothers for sometimes believing in me. Also the school, the whole community in the school for giving me this chance, because senior projects in other countries are much, much more like schoolwork, unfortunately. They're like maybe 100, 200 page research papers, and I'm appreciating more and more how personal and up to us these projects can be, as you can see by the variety. And so I'm really grateful for the chance to do really something that was incredibly inspiring and fun for me to do. So thank you, everyone. And now, well, it's not over. So now I'll play you one of those songs that you saw the screenshot of me learning. And the song is called Only the Crazies Know. Basically, it's about finding love and reason and meaning in a crazy world. It's by Charlie Brown Jr., which is a band from São Paulo. Agora eu sei exatamente o que fazer. Pode começar, poder contar com você. Mas eu entendo de tudo, irmão. Eu estava lá também. Homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção. Já que estava listo para observar e aprender um pouco mais sobre perseguição. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível sabe estou de opinião. E disso todos sabem. Só os loucos sabem. Disso todos sabem. Só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo segue os nossos sonhos, o medo segue os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade.
sai mais, não quer guerra com ninguém. As you can see and hear, I was having problems with the guitar because it slid down too far to play a certain part properly. So I just played it. Any questions? Yeah, Nick. So how many more languages are you planning on learning? As many as I am inspired to and have reasons to, like friends or wanting to, for no other reason than personally wanting to. This is related. What language are you going to learn next? Probably French or Hungarian. Alright, same question. Laurie. Did you see any like comparisons between German and Portuguese at all? Like, did you see any same things? Yeah, similarities, my bad. Yes, actually, as you saw on the screen with the facing pages of the comic book, I actually learned from German a lot of the time. So I decided I really didn't want to speak any English while I was learning, and also in the I'm not going to go back right now. In The Little Mermaid, all of my notes are in German. Every single word I translated German to Portuguese. And some things that were similar were reflexive verbs, the way they are built and written, which was a lot easier to come to terms with than English. I did have the problem that I used German word order in Portuguese in the beginning a lot of the time, always sticking the verb way to the end, because I was in not English mode, which is like defaulting to German for me. And that was very, very wrong, and people couldn't even understand. So, ironically enough, learning from German set me back because Portuguese word order is much more similar to English. Yeah. Because, first of all, the similarity between the verbs I talked about, I wanted to continue practicing my German and not lose it totally. And also just a side benefit was that my favorite online dictionary and app has a lot more entries German Portuguese than English Portuguese. And just because I didn't want to use any English at all during the process. Are you thinking in, what's that called, Portuguese? Portuguese. Portuguese or German or English? When you think? Right now. The presentation I was having to do English and Portuguese in Brazil, I tried to do only Portuguese the whole time, even when I really couldn't think anything other than Tarzan speak. Just, I want food. I food want. Mr. Duff. I like your shirt. Thank you. Whom did you root for last summer? Germany, actually. I hadn't been to Brazil yet. I have a lot more personal connection with Germany. And this isn't actually my shirt. I unfortunately got it last night from a Patrick connection, who I just asked if he had a shirt and he happened to. Did you find any words in Portuguese that kind of you're not able to translate them into an English word, kind of like Saudades. what's the closest to that? I don't even know most of the connotation. Brazilians? Longing. Very, I guess. Nostalgia, love, missing, affection, everything. Okay. Interesting. Beautiful. It was in the song too. Yes. Which language do you feel expresses yourself the most? No. Maybe Portuguese. I don't know why, but I felt very at home in Brazil, even when I couldn't really understand or say anything. I connected with the people and the feeling of the country there. I can express myself, other than English, I still can express myself better in German, but I'm getting there. So I would say for now, Portuguese, I identify most with maybe. Will you consider to study an Asian language? Absolutely, if I ever have reasons like wanting to live in a country or visit a country and have a lot of friends there.
Do you have a sense of what it will take to maintain the skills that you've learned? Continue speaking, really. Just keep talking to people, which is difficult sometimes, and a lot of times I'm not motivated to for whatever reason, or I don't make the time. But as long as I continue talking to people and talking about things that I like and talking to people that I like, then I'll definitely continue improving and maintain or even improve my level in any language. Yes. How do you read books in other languages? I do actually. In Ender's Game is a book that was originally in English that I started reading in German because it's one of my favorite books of all time. In Brazil, I bought some comic books in Portuguese because they're really cool books, and Patrick and I both love comic books, so we're going to swap them back and forth as we both read them. Other than that, those are the two examples I can think of, but I'll continue definitely. I actually realized the other day in English class that The Alchemist was written by Paulo Coelho, who is Brazilian. So I will be very happy to read that in the original language, so that's a nice benefit too. Yes, Mom? No, So you're 17 days in Brazil, and the German experience of waiting to speak, you kind of dove right in. And how long did it take you in Germany to get to kind of that same level of accomplishment that you did? the level of now? Yeah, for Portuguese. 2 months. 2 months. Yeah, 1.5, 2 months. Because in Germany I was very scared to speak. I was really timid. I was, about the first month I didn't really say anything I didn't need to say. I stayed in English with math because it was easy, only answered direct questions. Because I didn't want to screw up, I didn't really understand a lot, I didn't know how to say a lot, and I held back. So in Brazil I did the exact opposite. I started expressing myself on the first day, no matter if people were laughing at me because I was saying nothing or saying nonsense or saying something really funny or stupid, which was a huge benefit because the only way you're going to learn quickly is if you put... Yeah, I wanted to say in English, just for all of you, I want to really express in a language that everyone's understanding perfectly right now, or is a native language, how incredibly rewarding learning these languages. You may think everyone speaks English, which to a point is true in this world in some cases, but if you are learning a language of another country, you experience that country in an entirely different way that you will never, ever get with English. And not necessarily as a tourist, but even if you're living there 5 years, if you're not speaking a language of a people, you're not understanding in one way their view of the world and their culture and their country. So this was incredibly difficult. Like, I hope it came through. I was absolutely crushed in Brazil. I felt stupid. I couldn't say anything. Everything around me was a blur. The only thing that I wanted to understand, the people in my class and the friends I wanted to make, I couldn't, like they had to slow way down, and it was a lot of difficulty like communicating with them. And that crushed me. I just wanted to lay down in my bed, cry, go home, and give up. But refusing to speak English the whole way through was definitely a good decision in the end because it forced me to anything I wanted to say. Hardest thing I've ever done, but I put all of myself into it, and it took a lot out of me. But in the end, as you can hear now, I've learned a lot, and that makes me incredibly happy. So I highly recommend it for the reasons of wanting to learn for yourself and maybe for friends or family. Not because you think the language will be useful or make you more hireable or something like that, because that's not inspiration, that's something. Yeah. I must say, for everyone that's hearing him in Portuguese here, that I never ever worked with anyone that learned the language so fast, no matter what he says, that he's stupid, he's this, he's that. He's saying that because he's very intelligent and he has this impatience about learning language. But I have never seen anyone learn the language so fast. English to say that. That's why I'm Yes. And I have to say, when I came to this country 40 years ago, it took me a whole year to learn, to be able to communicate in a whole phrase type of it. And I understand your anxiety and all this stuff, but you did very well. I'm extremely proud of you.